Olá pessoal, bom dia. Sou o professor Francisco Neves. Irei trabalhar com vocês as disciplinas de português, inglês e artes em algumas turmas, né? Não todas as turmas. Acho que oitavo A trabalho com artes, no oitavo B não trabalho. E hoje estou trazendo aqui para vocês uma revisão, uma pequena revisão sobre frase, oração e período, e também a gente vai trazer na sequência sujeito e predicado. Vamos trabalhar essa revisão desses dois conteúdos que creio que vocês já conhecem, já viram em anos anteriores. A gente vai começar primeiro por frase, oração e período, né? Esses termos que são sinônimos, né? Que são semelhantes, mas que apresentam conceitos diferentes, né? Conceitos, significados distintos ou funções diferentes. Vamos começando aí por frase, né? Frase de um enunciado linguístico que possui um sentido completo. Para ser frase, eu tenho que ter um enunciado que transmita algum tipo de mensagem. Não adianta eu ter aí é, um enunciado enorme, mas que não transmita mensagem alguma. Então, frase, para se caracterizar, se concretizar como frase, esse enunciado tem que ter um sentido completo. Eu coloquei alguns exemplos de frases. Silêncio, né? Silêncio. E agora, José? Choveu. Não sei o que vou dizer, né? Não sei o que vou dizer. Então, essas frases pode apresentar ou não verbo, né? Quando apresenta verbo, nós chamamos essa frase ou essas frases de frase verbal. E as frases que não apresentam verbos, a gente vai chamar de frase nominal. Vamos aí ao segundo, né? O segundo conceito. Eu vou aumentar aqui o segundo conceito, que a gente vai chamar de oração. Oração, diz aí, é um enunciado que contém verbo ou locução verbal e que pode ou não apresentar um sentido completo. Para ser oração, para que um enunciado linguístico seja caracterizado, seja classificado como oração, esse enunciado vai ter que apresentar pelo menos um verbo. Se não tiver verbo, ele pode ser frase, mas jamais poderá ser oração. Tem aí alguns exemplos. Ó. Acabamos finalmente. Essa palavra que está destacada, acabamos, é um verbo, né? A forma verbal acabamos do verbo acabar. Levaram tudo. Levaram do verbo levar. É provável. É provável, né? Tem a forma verbal é do verbo ser. E estamos indo. Aí nós temos a locução verbal, estamos do verbo estar e indo, que está no gerúndio, né? Da forma verbal, na forma nominal do verbo gerúndio. São os verbos terminados em NDO. A outra forma que a gente vai ver também, o outro conceito é período, né? Período é um enunciado de sentido completo que contém uma ou mais oração. Entendendo aí que oração é o enunciado que apresenta verbos. A diferença do período para a oração é que ele tem que ter sentido, tem que apresentar sentido completo. Eu tenho aí, digamos que eu tenho aí um conjunto de 3 orações. As orações separadamente talvez não apresente sentido completo, mas quando eu junto todas elas, quando eu organizo todas essas orações, ela tem que apresentar um sentido completo. Os períodos, ele pode ser classificado em simples ou composto, né? Simples é aquele que apresenta apenas uma oração e essa oração recebe o nome de oração absoluta. Coloquei aí alguns exemplos. Os dias de verão são muito quentes, como apresenta só um verbo, né? O verbo são aqui está sublinhado, então é um período simples. Aqui outro exemplo, acorda, Dona Maria. Um verbo também apresenta somente uma oração, então é um período simples. Viajarei sempre nas férias de janeiro. Também o mesmo exemplo aí, apresentando um só verbo, então também período simples. É, observe os pássaros nos galhos das árvores. Minha irmã vai agora ao aeroporto. Meu médico saiu de férias. Todos esses enunciados que eu acabei de ler
apresenta apenas um verbo. Então, se tem apenas um verbo, ele é chamado de período simples. O período simples é aquele que apresenta somente um verbo ou uma oração. E o composto, né? O composto apresenta duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos, né? Dois ou mais verbos. Aqui tem um exemplo. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegria. Temos destacado aí partiu e ficou. Então, nesse caso aí, nós temos duas orações, dois verbos. Então, temos um período composto. Do mesmo jeito, separei só a primeira oração aí, mas dá para você entender. Eu coloquei a barrinha. Sempre que tiver essa barrinha é porque está separando uma oração de outra. Você está identificando primeira, segunda ou até mais orações. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Aí, quero aquelas flores seria a primeira oração. Para presentear minha mãe, segunda oração. Outro exemplo aí, vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Aqui, vou gritar primeira para todos ouvirem segunda, que estou sabendo terceira, o que acontece quarta e o anoitecer a quinta oração. Outro exemplo aí, cheguei, jantei e fui dormir. Cheguei primeira, jantei segunda e fui dormir é a terceira oração. Continuando, a gente vai aí trabalhar os conceitos de sujeito e predicado, né? Sujeito e predicado. Diz aí, sujeito e predicado compõem a estrutura dos enunciados. Saber identificar esses termos essenciais da oração pode ajudar na compreensão de seu funcionamento, né? São chamados termos essenciais em tese, né? Na teoria, seria termos que não poderia jamais faltar na oração. Em parte, isso é verdade, mas o sujeito, né, nem sempre aparece na oração. Toda oração na língua portuguesa apresenta um predicado, mas nem toda oração apresenta um sujeito. Quando nós formos trabalharmos aí a classificação do sujeito, nós iremos estudar a oração que é chamada de oração sem sujeito. Aí tem aqui sujeito, né? Aqui está meio complicado, mas eu coloquei aqui resumindo, na forma resumida para identificar mais fácil. Sujeito diz é o termo da oração que funciona como suporte de uma afirmação feita pelo predicado. Então, sujeito nada mais é aquela pessoa, aquele ser de que ou de quem se fala. Quando eu falo de alguma coisa, esse ser, esse objeto, né? Quando eu afirmo alguma coisa sobre alguém ou sobre algo, esse ser de quem eu afirmei, ele vai ser sujeito. Vamos aqui ao exemplo. Aquela criança contou a novidade com alegria no olhar. Estou falando sobre quem? Estou falando sobre a criança. Estou fazendo uma afirmação sobre essa criança. Então, portanto, né, esse termo é a pequena criança, é o sujeito. E vamos ao predicado. O predicado é o termo da oração que, a partir de um verbo, projeta alguma afirmação sobre o sujeito. Ou seja, em outras palavras, é o que se fala sobre o sujeito. Predicado é o que eu falo sobre o sujeito. O sujeito é de quem se fala e o predicado é o que eu falo sobre o sujeito. Vamos aqui ao mesmo exemplo. A pequena criança contou a novidade com alegria no olhar. Pequena criança é de quem eu estou falando, portanto, é o sujeito, e o que eu estou falando sobre ela, o que eu estou afirmando sobre ela, é o predicado, que no caso contou a novidade com alegria no olhar. Vamos a mais um exemplo a seguir. As praias estão cada vez mais poluídas. Eu estou falando sobre quem? Estou fazendo afirmação sobre o quê? Aliás, não quem, sobre o quê? Sobre as praias. Se eu afirmo de quem eu estou falando, né, afirmação, ou o objeto de quem eu estou afirmando algo, no caso as praias é o sujeito. E o que eu falo sobre as praias, que elas estão cada vez mais poluídas, seria o predicado. Mas eu coloquei aqui três exemplos. Coloquei praticamente a mesma frase, né, mas coloquei em ordem diferente os termos dessas orações. Tem aí. As crianças brincavam despreocupadas. Eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre
As crianças. Então, as crianças seria o sujeito, seria não, é o sujeito da oração, e brincavam despreocupadas é o predicado. Tem uma forma, né, de se identificar o sujeito que é fazendo a pergunta ao verbo. Você identifica o verbo da oração e faz a pergunta. Por exemplo, nessa oração, as crianças brincavam despreocupadas. O verbo é brincavam, então faça a pergunta ao verbo da seguinte forma: quem brincava despreocupadas? As crianças, né? Então, eu faço a pergunta ao verbo, a resposta que eu obtenho é o sujeito da oração. Coloquei aqui uma outra ordem, né? Brincava despreocupadas, a criança invertia as frases, né? Invertia a ordem da frase. Brincava despreocupada, as crianças. O sujeito aqui continua sendo as crianças, mesmo estando em uma ordem diferente da primeira frase. Eu estou falando sobre quê? Sobre quem? Sobre as crianças. Do mesmo jeito, você vai fazer a pergunta que eu falei anteriormente: quem brincavam despreocupadas? As crianças, né? Então, obtenho a mesma resposta e essa resposta é o sujeito da oração. E por último, aqui eu coloquei despreocupadas, as crianças brincavam. Veja que o termo crianças vem aqui intercalado no meio da oração. Mas eu só identificar, eu estou falando sobre quem, né? Do mesmo jeito, estou falando sobre as crianças. Quem brincava despreocupadas? As crianças. Então, mesmo que eu mude a ordem da frase, os termos, a ordem dos termos das frases, o sujeito não se modificará. O sujeito sempre vai ser o termo do quem ou do que estou falando. Então, espero que tenha ficado bem claro para todos. Vou mandar o exercício em seguida. Vocês resolvem, mandam no meu privado. Junto com o exercício, eu mandarei o horário a data de entrega, né? A data de entrega dessa atividade. Então, bom dia, bons estudos e até o nosso próximo encontro.